Hoje nós temos o prazer de conversar com Sueli Lopes, uma mulher que fez história na cidade de Nantes, São Paulo, ao se tornar em 1996 a primeira mulher vereadora do município. Além da sua trajetória política, ela é uma servidora pública na Escola Estadual Professor Rajan Deraus, com forte atuação na comunidade. E para enriquecer ainda mais essa conversa, a gente também vai ouvir depoimentos de pessoas que conviveram com ela, tanto na educação quanto na vida pública. Vamos então conhecer mais sobre a sua história de vida e o impacto que ela gerou e continua gerando na cidade de Nantes. Sueli, que alegria ter você aqui nessa entrevista hoje, é um prazer. O prazer é meu, Heloísa. Que ótimo! Eu quero começar te perguntando onde que foi o início da sua vida, onde você passou os primeiros anos ali da sua infância, como foi a sua entrada na escola, a sua convivência com a sua família? Conta um pouquinho pra gente. Então, Heloísa, eu nasci e me criei na Pindaíba, um patrimônio assim situado a 10 quilômetros da cidade de Nantes. Vivi lá desde bem pequena, até mais ou menos os 12 anos de idade, sabe? Naquela época, a vida por lá era muito gostosa. Minha mãe criava animais e meu pai tinha uma venda e plantava algodão. Era uma vida assim simples, mas cheia de aconchego. Com 7 anos eu entrei assim na escola da Pindaíba. Lá eu estudei até a 3ª série, pois não havia a 4ª. Fiz até onde deu. No ano seguinte, a minha irmã me acompanhou no 3º ano e eu acabei fazendo o 3º novamente. Me lembro bem disso. Era um lugar muito bom para se viver. Tinha quermesse todo ano, uma igreja, era assim mesmo um patrimônio, sabe, um lugar gostoso. Tenho boas recordações desse tempo. Sueli, em que momento a sua família decidiu sair do patrimônio e ir para a cidade? Como que foi essa transição para você? Mudança de trabalho e de estudos? Olha, Heloísa, em 1973, a minha mãe sentiu que era hora de mudar para a cidade. Ela dizia que era preciso dar estudo para as crianças. Falava para o meu pai que a gente precisava aprender, precisava estudar, precisava entender o mundo. Nesta época, já tinham 2 irmãos que estavam terminando a 3ª série e o outro estava chegando lá. Foi então que nos mudamos para a cidade de Nantes em 73. Aqui eu fiz a 4ª série diurna em 74. Depois, em 1975, continuei os estudos, fui para a 5ª série. Mas aí veio um novo desafio. Eu quis estudar à noite para poder trabalhar durante o dia. Minha mãe queria nos ensinar a trabalhar também, mostrar a importância do esforço e da responsabilidade. Mesmo você trabalhando na roça, você continuou com seus estudos. Como que era o seu dia a dia? Como que você fazia para conciliar uma rotina tão pesada com os seus estudos? Olha, Heloísa, desde cedo eu aprendi que precisava ser trabalhadora. Estudei de 1975 até 78, completei a 8ª série. Mas nesse período também trabalhava na roça. Eu trabalhava colhendo algodão, café, feijão, milho e outros serviços relacionados à lavoura. Sueli, e depois que você terminou os estudos, como que foi a sua entrada na vida adulta? Com casamento, maternidade, trabalho no campo, como que era conciliar tudo isso? Bem, Heloísa, quando eu terminei a 8ª série, eu já estava assim com 17 anos. Aos 18 eu comecei a namorar. Com 19 anos, eu me casei com o primeiro namorado, José da Silva Alves. Em 1981, eu ainda trabalhava na roça. Em 1982, eu tive a primeira filha, Samira, e continuei a labuta no campo. Fui levando essa vida até que em 1986, grávida da minha segunda filha, Suelen, eu já não conseguia mais trabalhar como antes. Foi aí que me afastei da roça por um tempo, pois a maternidade exigia assim, outro tipo de força.
depois que você se afastou do trabalho na roça, como que surgiu o seu interesse pela política? O que te motivou a participar das primeiras campanhas, né? E como que foi essa primeira experiência? Olha, eu comecei a me envolver com a política em 1986, participando de campanhas eleitorais, assim, algo totalmente novo para mim naquele momento. Lembro que trabalhei no comitê do senhor Egino Nunes da Silva. É uma ótima pessoa. É uma ótima pessoa. Só tenho que falar de bem dela porque ela merece. Uma experiência que me marcou muito. Assim, mesmo com as dificuldades, eu me sentia motivada, aprendendo, observando. Aquilo foi plantando uma semente em mim. Isso ele foi em qual momento que você deixou o trabalho no campo? Como que foi essa transição de carreira para você? E o que significou, né, esse papel tão importante na sua vida? Então, Heloísa, em 1988 eu fui convidada para trabalhar em um posto telefônico. Foi o começo assim da minha trajetória no serviço público, que envolveu tanto o âmbito municipal quanto o estadual. Eu deixei para trás aquela rotina da roça e mergulhei de cabeça nesse novo desafio, construindo assim um caminho diferente e cheio de aprendizado e dedicação. Da década de 80, eu não sei nem se chamava Rádio Geral já. Não tenho bem certeza. Porque ela chamava Escola Estadual de Nantes, primeiro. Precisando de escriturário. Ia ser contratado pela Prefeitura Municipal de EP, porque aqui era distrito. Era distrito. Então surgiram duas candidatas, vamos falar assim. Uma foi indicada pelo seu Gino, que é a Sueli Lopes. E a outra, a Auricélia. Foi quando eu sugeri, como tinha duas, mas foi por isso, porque tinha duas. Faz uma seletiva. Entendeu? Mas a Sueli interpretou como se eu estivesse dificultando a entrada dela. Não teve nada disso. Né? Mas daí ficou a Sueli. Eu acho uma barbaridade de vantagem para a escola, para Nantes, porque ela é extremamente capaz. Extremamente capaz. Sabe? Super responsável. Podia confiar nela. Podia largar a escola que ela tocava. A escola, Sueli Lopes. Em 1981, eu me transferi de Cruzália para Nantes. E era professor, lecionando lá, e logo no ano seguinte a Sueli prestou um concurso para a secretaria da escola. Ela e outra colega lá passaram. E eu me lembro muito bem que na época, a atual diretora, a Sueli passou em primeiro lugar e deveria escolher a secretaria. E a outra seria de servente escolar. Mas como a Sueli, com todo respeito, é morena, foi trocada. Colocou a menina na secretaria e a Sueli para ver serviços gerais. E houve um bafafá e nós tomamos as dores da Sueli na época e ela voltou para o cargo dela e está até hoje. Está até hoje. Há mais de 30 anos lá e é secretária, responsável, sempre pronta para ajudar, nunca se preocupou com o horário, que tinha que cumprir só 8 horas. Então aí começou a minha amizade e o conhecimento com a Sueli. Como que começou a sua trajetória na política? Quem foram as primeiras pessoas que te incentivaram de verdade nesse caminho tão bonito? E como que foi para você esse caminho até você se tornar a primeira mulher eleita vereadora de Nantes? Bem, Heloísa, deixa eu te contar sobre a minha vida política e como ela começou. Apesar de ser tímida diante das câmeras e do público, eu sempre fui uma pessoa alegre, que se relacionava bem com as pessoas, com vontade de aprender, de ajudar e ensinar. Quando comecei a trabalhar na escola entre 1988 e 90, o senhor Marcos Vinícius já estava lá,
junto com o seu Milton Nogueira, que já faleceu, mas de quem eu tenho muita saudade. Eles me incentivaram, sabe? Fizeram eu sentir que tinha condições de crescer. Em 1981 surgiu minha primeira candidatura ao cargo de vereadora, junto com o senhor Antônio Menossi. Naquela época, Nantes ainda era distrito de Iepi. Eu fui muito bem votada, cheguei a ser classificada como suplente de vereadora na Câmara Municipal de Iepi. E agora, também candidata a vereadora, foi candidata na eleição passada, não ficou como suplente. Mas agora nós queremos saber, o senhor ligou, vai ser a sua campanha, o que você pretende fazer depois de eleita? Olha, eu vou procurar fazer uma campanha mais séria possível, né? Porque o povo quis, bastante amigas minhas me chamaram, insistiram. Até não queria entrar por problemas particulares, mas já que a turma quis, né? Eu pretendo procurar fazer o melhor possível. Muito obrigado. O tempo passou, Nantes se emancipou, aí eu continuei trabalhando na escola e me relacionando assim bem com as pessoas, sabe? Em 1996, aconteceu a primeira eleição, depois da emancipação. Sueli da escola! Agora eu vou tentar aqui por nada. Conto com o meu povo. Eu sei que surgirá um problema, né? A gente está se emancipando agora, teremos dificuldade, mas a gente promete enfrentar com seriedade, responsabilidade. Eu já trabalhei bastante na lavoura, trabalho na escola há 6 anos e, graças a Deus, eu acho que não deixei muito a desejar. E foi quando eu me tornei a primeira mulher vereadora de Nantes, tá? Tomando posse em 1997. Isso. Primeiro mandato que durou até o ano de 2000. A Sueli, como era amiga minha já da escola, e eu ajudando na campanha do senhor Aurélio, eu convidei a Sueli para participar. Olha, Sueli, candidata a vereador, você tem amizade com o povo todo aí. E no fim ela aceitou e eu trabalhei para ela, ajudei o que pude e foi eleita. Muito correta nas decisões, sempre votou para o bem do povo, projetos que ajudavam o povo, projeto, não politicagem, mas projeto que realmente ia solucionar algum problema da cidade para ajudar. E a Sueli, ela foi sofrida, veio da roça, cortou cana, trabalhou no pesado. Então, isso fez com que ajudasse ela também na verança, que foi, como ela tinha os conhecimentos do que o povo precisava, ela sempre preocupada ali, na área da saúde também, principalmente, ela ajudando e colaborando. Candidata a vereadora Sueli! Boa noite, senhoras e senhores. É com muito orgulho que estou aqui novamente. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, tá, gente? Como meu lema diz, que é a serviço da comunidade. Então, eu gostaria de me eleger para continuar servindo vocês, ser amiga de todas as horas, tá? E vou continuar atendendo todos como eu atendo na escola. Sou uma pessoa simples, trabalho, sou trabalhadora, graças a Deus, como todos vocês. E estou muito orgulhosa de estar aqui. E Sueli 14611. Muito obrigado e fiquem com Deus. E quais foram os obstáculos que você encontrou ao enfrentar uma campanha política, sendo mulher, sendo negra, sem ter os recursos que outros candidatos tinham? Você chegou a sofrer discriminação? Como que foi para você seguir em frente, mesmo diante de tantos obstáculos? Olha, Heloísa, minha campanha foi difícil. Foi uma época assim que enfrentei muita discriminação, assim, por ser mulher, por ser negra. Eu não tinha assim, condições de ter um carro. E naquela época as pessoas costumavam favorecer os candidatos que tinham carro, que tinham dinheiro, né? E ela passou por essas. Ela passou por essas, de ser chamada de
chamada de negra, de coisa, porque ela foi oposição ao cara que ganhou a eleição até. Durante a campanha, assim, eu sofri discriminação. Diziam coisas do tipo, é vereadora que nem carro tem, como quer ser candidata? Né? Também me chamavam de Vera Verão, por causa da cor, da minha pele e do meu corte de cabelo. Mas eu fui levando tudo numa boa. Claro que ficou uma mágoa no fundo do coração, mas a vida é para a gente aprender e para respeitar, tá? Eu mostrei que tinha condições e consegui me eleger. Para mim foi uma vitória e um motivo para continuar batalhando. Sueli, como foi para você encarar a realidade do trabalho legislativo no primeiro mandato? O que você enfrentou de desafio dentro da Câmara e de que forma isso impactou com as coisas, os planos que você tinha ao ser eleita? Olha, ao assumir o primeiro mandato, a gente chega cheia de sonhos, pensando que vai representar bem a população e fazer grandes mudanças. Mas ao conviver com os demais vereadores, percebe que é mais difícil do que imaginava. Tem leis, temas importantes que nem chegam a entrar na pauta, porque depende de 1/3 da Câmara para aprovação. Porém, a função do vereador é fiscalizar, identificar onde estão os problemas e ajudar a resolver. Eu fiz o que estava ao meu alcance e acho que me saí bem, até por ser a primeira legislatura, mas enfrentei obstáculos e não consegui desenvolver o trabalho assim da maneira que eu esperava. Mas mesmo assim, eu me senti honrada e grata por representar a população na primeira legislatura do município de Nantes. Nunca deixou que a política partidária influenciasse no trabalho dela, entendeu? Nunca ela fez ou tomou alguma atitude na escola que foi por política partidária. Então ela exerceu o cargo dela, eu acho que com muita galhardia. Eu nunca me dei bem com uma pessoa trabalhando igual eu me dei com a Sueli. E como que foi a experiência no seu segundo mandato? O que mudou, né, em relação ao primeiro? E como foi poder trabalhar com o Marcos, que era uma pessoa que você já conhecia, uma pessoa que você já confiava? Bem, Heloísa, para mim foi melhor, porque já tinha experiência e estava ao lado de uma pessoa com um coração muito bom, que foi o seu Marcos Vinícius. O finado meu pai falava assim, se fosse ele que estivesse no meu lugar. Falar de Sueli Lopes é chover no molhado, não precisa. A Sueli foi sempre uma mulher pronta, mãe exemplar, sempre preocupada com os filhos, sempre participando da comunidade, a gente sempre junto. As nossas ideias parece que casavam, e então foi fácil conviver com ela. E ela sempre ativa, sempre preocupada com o município, preocupada com as coisas da cidade, e nós fomos nos envolvendo, somos amigos até hoje, companheira, fiel, honesta, corretíssima, excelente funcionária, como eu já disse, e é uma pena que parei um pouco de conviver com ela, porque eu tive que voltar para a IEP, mas todo dia a gente se fala praticamente por mensagens e estamos aí, um precisando do outro, um ajudando o outro, e tenho certeza, se eu precisar dela agora, ela corre aqui, vem aqui socorrer. E eu farei o mesmo por ela, porque ela merece, ela é gente boa, mas muito boa. Esse foi um período muito bom, pois estávamos mais experientes e Nantes já estava caminhando bem na parte administrativa. Sueli, em 1996, a gente sabe que Nantes vivia um momento muito importante, né? Após a emancipação, primeiras eleições, e o seu Higino teve um papel muito fundamental em toda essa história. Ele que participou das primeiras chapas, que eram Lely Nativo e Gine Deusinho. E eu gostaria que você contasse um pouco pra gente
Como que foi esse período e qual o papel do seu Higino nessa história? Oi, Heloísa. Eu posso dizer que o seu Higino foi uma das pessoas fundamentais para o processo de emancipação de Nantes, junto com outros nomes importantes que, infelizmente, já não estão mais entre nós. Quando surgiu a possibilidade assim, de disputar uma candidatura, a cidade já estava emancipada. Eu gostaria de agradecer também um agradecimento todo especial à equipe que nos acompanhou naquela trajetória lutando pela independência desse distrito município. Aqueles companheiros. E o seu Higino sempre correu atrás das coisas. A maioria do povo falava que aqui não tinha condições de ser município. Mas eu, como vereador, trabalhei. Junto assim com outras lideranças da cidade. Só que no momento mais decisivo, que foi assim a formação da chapa para a eleição, quem apoiou o Lelo foi o senhor Antônio Menossi. Eu tenho aquela estima por Nantes, porque eu sempre colaborei com a emancipação de Nantes. Eu sempre ajudei a caravana de Nantes. A prefeitura sempre colaborou. Ele foi o único prefeito que realmente olhou por Nantes antes da emancipação. Ele fez melhorias importantes. Ele asfaltou a Avenida Central, pois só tinha asfalto na vila que a usina Capivara fez. Para a população de Nantes, isso foi um feito enorme, assim, um sinal de muita consideração. Em 1996, muita gente diz que quem te incentivou a entrar na chapa foi o Lelo, mas a gente sabe que na realidade foi outra pessoa, não foi, Sueli? Ah, sim. Quem sempre me incentivou bastante foi o Marcos Vinícius, que era vice-diretor da escola na época. E ele foi o seu padrinho político? Ah, sim, meu padrinho político, inclusive foi ele quem coordenou toda a campanha do Lelo e eu estive sempre junto, participando do grupo, colaborando no que fosse possível. Sueli, na sua última eleição, em que você decidiu concorrer novamente uma vaga na Câmara Municipal, o seu irmão, Francisco Lopes, também decidiu se candidatar, acabou ganhando e também fez muitas críticas em seu nome. Como que você conseguiu lidar com um momento tão delicado como esse, envolvendo questões familiares e questões políticas? Bem, Heloísa, na última eleição em que considerei concorrer novamente ao cargo de vereadora, o meu irmão Francisco Lopes, aquele abençoado, também se candidatou. Durante a campanha, ele se posicionou contra a minha candidatura, sabe? Fazendo críticas públicas que acabaram influenciando negativamente o processo. Sueli, e como que você vê o reconhecimento do seu trabalho sendo estampado em placas de obras da época? Que inclusive uma delas é essa daqui, né? Que ficou em memória da primeira legislatura de Nantes. Olha, Luísa, eu me sinto muito honrada e feliz por este reconhecimento, pois pela cidade estão muitas placas de obras com os nomes dos integrantes da primeira legislatura, incluindo o meu. Fechar com chave de ouro, eu gostaria que você contasse pra gente, Sueli, com base em tudo isso daqui que a gente refletiu, né, diante da sua origem simples até chegar à vereança, que significado tem essa história para você? E o que você diria para mulheres que também sonham em seguir esse mesmo caminho que você seguiu? Qual mensagem você deixaria? Olha, Luísa, para mim foi muito bom. Foi uma experiência gratificante. Considerado minha origem simples e vinda da roça, eu consegui construir uma trajetória que passou pelo serviço público municipal, estadual e mais tarde chegar ao cargo de vereador em Nantes. Posso dizer que foi um grande marco pessoal, tá? Eu acredito que, com a minha história, deixei um caminho aberto para que mais mulheres se sintam motivadas a ingressar na política. Tenho, assim, apenas gratidão à população que confiou em mim, à minha família,
aos meus amigos que me apoiaram e, acima de tudo, a Deus. Sueli, gostaria de te agradecer por compartilhar com a gente sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Tenha certeza que serve de inspiração para todos nós. Eu fico feliz também e eu só tenho a agradecer a você. Que Deus te abençoe. Amém.